Já tá. Já tá. A graça e a paz aos amados irmãos que estão aí nas suas casas. Nós estamos nesta manhã para juntos cultuarmos ao nosso Deus nesta escola bíblica dominical. É com alegria que nós estamos aqui, né? Mesmo neste momento de pandemia, neste momento de distanciamento, nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos, aquilo que vocês já estão na sua casa. Convide outras pessoas para que juntos possamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Neste momento eu quero que você esteja onde você esteja na sua casa, para nós estarmos baixando as nossas cabeças, fechando nossos olhos e elevando a Deus uma oração, orando a Deus, pedindo a Deus por este dia, agradecendo a Deus por esta semana que passou, por esta semana que está se iniciando, que nós possamos ter paciência, ter fé, ter um compromisso real com Deus, de estarmos louvando, e onde nós estamos mesmo, nas nossas casas, sendo igreja, né? Não somos igreja somente nas quatro paredes, no templo onde nós frequentamos, mas nós somos igreja também nas nossas casas. Então este é o momento de nós estarmos orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso Deus, glória te damos, ó Deus, por este dia, por este clima tão gostoso que o Senhor nos proporciona de reunirmos aqui como conselho, estarmos nesta escola bíblica dominical, elevando ao Senhor, ó Deus, nossos pensamentos, nosso coração, e onde está cada irmão nas suas casas, ó Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, e que ao estudo desta palavra, nesta manhã, nós estejamos sendo impactados, estejamos sendo tocados, que, ó Pai, esse distanciamento, a distância não venha, ó Deus, atrapalhar, não venha ser barreira, mas ele seja, ó Pai, um canal, através deste canal nós possamos, ó Pai, louvar o Teu nome, glorificar ao Senhor e dizer que o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias renovou os nossos corações, as nossas almas nesta manhã. E nós estamos aqui neste dia de hoje, ó Deus, para louvar ao Senhor, glorificar a Ti, estudar a Tua palavra, aprender mais da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de, como igreja do Senhor, louvar-te, e que nós pedimos ao Senhor nesta manhã. O Senhor vai ao encontro a cada vida, Senhor, aqueles que estão em casa, que estão onde estiver, que o Senhor esteja tocando ao coração de cada um. Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida daqueles que estão, ó Deus, encamados, estão, ó Deus, doentes. Nós pedimos a Tua bênção, a cura, se for assim da Tua vontade. Nós pedimos, ó Deus, pelo livramento que o Senhor tem nos dado já, e continue nos dando livramento dessa pandemia, desse vírus. Que o Senhor possa livrar a cada um do Teu povo, ó Deus, onde esteja, que nós estejamos também nos guardando aqui, sendo cuidadosos, obedecendo, ó Deus, às autoridades, e sendo assim, ó Deus, instrumento nas Tuas mãos, tudo daquilo que o Senhor nos ordena, tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Obrigado, ó Deus, nós agradecemos nesta manhã e todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Nós vamos fazer essa leitura. Eu estarei fazendo essa leitura onde você estiver. Você abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 17. A afabilidade dos projetos humanos. Aqui nesse texto nós vemos aqui naquilo que nós planejamos muitas das vezes aos nossos olhos, aos nossos pensamentos, e não são consultados, e nós às vezes não colocamos isso diante de Deus, né? Então, nós estejamos lendo esse texto com bastante atenção. Eu vou ler, os irmãos acompanham, do verso 13 ao 17 do capítulo 4 de Tiago. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis que o sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, enfrentando, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta e maligna. Portanto, aquele
que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Então esse texto nos fala daquilo que planejamos muitas das vezes e às vezes não colocamos diante de Deus. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, por exemplo agora, com essa pandemia, muitas das vezes nós fizemos grandes planos, fizemos muitos projetos na nossa vida, no nosso cotidiano, até mesmo na igreja, e esses planos muitas das vezes não foram cumpridos conforme aquilo que nós falamos. Mas nós temos que colocar tudo isso diante de Deus. Então que essa palavra esteja falando também aos nossos corações, que tudo aquilo que venhamos a fazer, nós estejamos planejando debaixo da soberania, debaixo do poder de Deus. Amém? Que Deus esteja nos abençoando nesta leitura. Neste momento quero passar para nossos irmãos da equipe de louvor, que estará levando ao Senhor 2 cânticos, e depois teremos a palavra da escola dominical, a lição com o pastor Oswaldo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Vamos louvar o nome do Senhor e de início vamos cantar o hino de número 108, que fala de duas coisas, de aflição e de paz. Amém? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sempre eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus eu serei. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi morto de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó vencer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com Ele na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. E nós vamos cantar mais um cântico, e esse cântico fala: Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Meus irmãos, neste momento que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que essa é a realidade. É nisso que nós temos que ter fé. Nada está fora do controle de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas.
Ele nos ama profundamente e nada pode fugir ao seu olhar, ao seu cuidado, amém? Então cante onde você estiver. Se você estiver aí na frente do seu celular, cante: Tu és soberano sobre a terra, Senhor, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar, Pai, e apesar dessa glória que tens, Tu te portas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar, Senhor, e apesar dessa glória que tens, Tu te portas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. A palavra está com o pastor Oswaldo. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Como é bom nesta manhã estarmos juntos, cultuando e bendizendo o nosso Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito. A nossa vida está sustentada, fortalecida nesse Deus único, verdadeiro, soberano e poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Queridos, nesta manhã nós já podemos ter um momento de cânticos, louvor ao nosso Deus, com o nosso irmão Jadiel e o presbítero André. Também tivemos a oportunidade de ler o texto da Escritura Sagrada com o presbítero Júnior, e nós nesse momento vamos ter mais uma vez uma palavra de oração com o nosso presbítero César. E nós, após a oração do presbítero César, nós vamos estudar a lição 4. A lição 4, não adorará a outros deuses. Nós vamos estar fazendo uma reflexão em cima da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Então você é o nosso convidado, pega a sua revista, abra a sua revista, fica aí pertinho que nós vamos explorar um pouquinho esse assunto sobre idolatria, sobre adoração, a verdadeira adoração. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Amém? Que Deus abençoe. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar, meu Deus, nessa hora, neste momento, ó Pai, procurando, ó Deus, aprender mais de Ti. Que nessa manhã, ó Pai, o Senhor possa abrir os nossos entendimentos para que nós possamos, ó Pai, aprender aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, abençoa também os nossos irmãos que estão em casa, que o Senhor possa, meu Deus, nessa hora, estar dando graças a eles, ó Pai, para que eles possam também, ó Pai, em nome de Cristo Jesus,
entender a Tua mensagem, entender, meu Deus, a Tua palavra. Pai, que isso, meu Deus, que nós aprendemos de Ti nesta manhã, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, trazer, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus, e que não fiquemos, ó Pai, só no aprendizado, que nós possamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, praticar, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos revelado através das Escrituras Sagradas, meu Pai, através do reverendo Oswaldo. O Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor possa, meu Deus, usar como instrumento, ó Deus, nas tuas mãos, para que ele possa ministrar ao meu coração e ao seu coração nesta manhã, em nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Bem, queridos, que maravilha, né? A nossa lição é a lição 4 e os irmãos sabem que nós adotamos a revista de escola dominical e a nossa revista dessa lição 4. Eu, como sempre, costumo sempre fazer a leitura panorâmica das nossas, quando eu pego a revista, eu começo a fazer a leitura panorâmica de toda a revista e depois, quando os domingos que eu tenho que dar aula, eu pego, volto, naquela semana e começo a fazer uma leitura mais ostensiva, mais aprofundada, mais investigativa e mais pedagógica para aprender, para ensinar. E essa questão de adoração absurda, ver e adorar só pela fé. Então, queridos, sabemos que essa questão da idolatria, da adoração absurda, é uma questão que nos acompanha, o povo de Deus na velha aliança, o povo de Israel, teve muitos problemas, passou por cativeiro, foi muito castigado por Deus por causa da idolatria. E a idolatria é um mal que acompanha as gerações, é um mal que acompanha as nações, é um mal que acompanha o homem caído. O homem perdeu a visão do seu Criador, perdeu o entendimento, a compreensão real de Deus. E quando o homem tirou o foco de Deus, quando o homem quis ser igual a Deus, o primeiro casal, querendo ser igual a Deus, na sua autossuficiência, no seu desejo de querer ser conhecedor do bem e do mal, foi enganado pela serpente, quando a serpente, ali Satanás, personificado na serpente, colocou dúvida na verdade. O primeiro casal, assim, deixou que seu coração fosse arrastado, levado pelo engano de Satanás e pecou, caindo da presença de Deus, saindo da presença de Deus. E aí, a partir daí, o homem passou a olhar a si mesmo, passou a adorar a criação, passou a adorar os seus desejos, as suas vontades, começou a criar deuses para si na sua mente, e a partir daí começou a adorar o sol, a lua, os exércitos dos céus, como assim o livro de Isaías descreve, começou a adorar todo esse tipo, e perdeu a visão, o foco do Criador, do Deus verdadeiro. E por isso, então, ao longo do tempo, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele se revelou pela sua criação, mas Deus também se revelou pela sua palavra, pela revelação especial e manifestado na plenitude de Jesus Cristo. Então também Deus revela também nos nossos corações pela palavra de Deus. Então, querido, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Mas nós vamos ler do 1 até o 5. Êxodo capítulo 20, de 1 a 5. A minha versão é NVI, então o irmão vai sentir um pouco de algumas palavras que estão mudadas, mas o sentido é o mesmo. A NVI é uma tradução séria, comprometida realmente com os originais. Diz assim: e Deus falou a todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim, ou diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Então o versículo vai dizer, o 5 também diz assim: não te prostrarás diante deles,
nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, daqueles que me aborrecem. E também que nós temos, aí eu sei que já foi anunciado, né, semana passada, que nós estaremos tendo a lição 4, Isaías 41, de 7 a 20, você que leu, pode também deixar a Bíblia aberta aí e fazer uma leitura paralela. Isaías 44, do verso 9 ao 20 também, sobre a idolatria. Deus banaliza, Deus mostra como é ridículo, como é tolice, como é digno de pena as pessoas que fazem os seus ídolos e depois colocam como objeto da sua adoração. Deus condena a idolatria, Deus condena a adoração a ídolos. Por quê? Porque são coisas vãs. O texto diz que são coisas vãs, são coisas tolas. Aquele ídolo que a pessoa faz de pau, de pedra, ou cria ídolos para si com as suas mãos, ou começa a adorar a natureza, começa a adorar outras coisas e não a Deus. Essa pessoa não tem o entendimento, Lá no capítulo 3, lá de Oséias, no capítulo 6 também de Oséias, Deus, através de Oséias, fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, querido, é o que Deus deseja para mim e para você, que nós o conheçamos como Deus verdadeiro. O ser de Deus, a pessoa de Deus e a sua glória, os seus atributos. Quando você começa a aprender sobre a pessoa de Deus, quando você começa a estudar sobre o ser de Deus, quando você começa a estudar sobre as obras de Deus e sobre os atributos de Deus, você não fica mais na ignorância. Você sai dessa ignorância do comum que muitas pessoas confundem ou fazem Deus um ser distante, fala de Deus, mas não tem nenhuma intimidade com Deus. Diz ter fé em Deus, mas tem fé em outros santos, tem fé em outras coisas, tem muitas crendices, tem muitas coisas que coloca na sua casa. Tem muita gente que coloca um Buda na sua casa e coloca lá debaixo desse Buda arroz, um pinguim, e faz esse pinguim o seu Deus. Tem pessoas que colocam muitas vezes essas superstições que fazem parte da nossa cultura, e as pessoas começam a partir daí, queridos, adorar, prestar culto, prestar devoção, começa a se render à grandeza desses ídolos. É o nome dessa tola criada pela mente humana. Então as pessoas recebem essas heranças, quando nasci assim, morri assim, e fazem votos a Deus, mas também fazem voto aos santos do Velho Testamento, do Novo Testamento, a João, a José, a Maria, todas essas pessoas que muitos grupos cristãos fazem adoração, fazem orações, fazem petições, ao mesmo tempo dá a essas pessoas o mesmo poder, a mesma divindade de que o Deus e a Trindade, querido. Isso é idolatria, você dar a essa pessoa o poder que elas não têm, porque elas foram servas de Deus. João, Maria, outros santos do Velho Testamento, outras pessoas cantaram e fizeram a vontade de Deus, e a partir daí começa a divinizar, trazer essas pessoas no mesmo patamar de Deus. Não, querido, isso é idolatria, isso é engano, é o coração corrupto, é o coração caído, que está cego, que perdeu a visão, perdeu o conhecimento, que não tem o conhecimento de Deus. Por isso que é necessário que ensinemos aquele que aspira ao episcopado, aquele que deseja o ministério, ele tem que ser apto para ensinar. Porque ele vai estudar, ensinar as Escrituras Sagradas, a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que creiamos que Deus é o único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo é quem enviaste. É esse que nós devemos adorar, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas devemos fazer essa oração a Deus em nome de Jesus. Foi o Espírito Santo aponta para Cristo. Foi Cristo que veio e morreu na cruz por nós. Foi Ele que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Então a nossa adoração, o nosso louvor é dado a Deus em nome de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. E nós somos salvos e nós somos aceitos pelo sacrifício remidor de Cristo, pelo seu amor, pelo seu sofrimento, pela sua dor. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Na nossa lição, meus amados, aqui
adoração absurda, e o tema da nossa lição vai dizer assim, que somos naturalmente simpáticos à imagem, também temos maior facilidade em reter informações quando o nosso cérebro recebe figuras, ilustrações e gráficos. Isto é, Deus não é contra a arte. Não, pelo contrário. Os artistas no Velho Testamento, quando Deus separou pessoas, Deus separou tribos, Deus separou ali homens cheios do Espírito da graça, e eles começaram, fizeram esculpiram paredes, pedras, fizeram em ferro e bronze, para ali trazer esses elementos, essa criação, para enfeitar os lugares. Inclusive a Arca da Aliança, no templo, esses artistas fizeram esculpiram. Deus não é contra a arte, não. Quando você vai a um museu, quando você vai a uma feira de arte, quando você vai a um centro cultural, você vê ali a capacidade, o talento, querido, dos homens. Quando você vai você vai a algumas feiras no Nordeste, você vê aquela criação em barro, em madeira, que as pessoas fazem. Maravilha, pintura em pano, em ferro, em bronze, querido. A arte é uma coisa bonita, é um dom dado por Deus, querido. É uma graça geral que Deus dá aos seres humanos para exaltar e glorificar a Ele, o próprio Deus. Foi Deus que deu esse dom, esse talento. Mas quando a partir dali eu faço da minha criação, da minha escultura, eu começo, eu levanto e falo, olha, essa caneta agora é o meu Deus. Não, querido. A minha vida não pode girar em torno das coisas, mas unicamente em Deus. Lá no capítulo 4 de João, vai dizer sobre como você deve adorar em espírito e em verdade. Não é o lugar que você deve, não é o lugar, não são as coisas, mas é a Deus, unicamente a Deus. Então, Jesus fala para a mulher samaritana, não é no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas chegará o tempo que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Aponta para Cristo. Toda adoração aponta para Cristo. Todo louvor aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento, as mensagens dos profetas, aponta para Cristo. E Cristo exalta e glorifica o Pai. Porque Ele fala, eu e meu Pai somos um. Então, querido, aqui na introdução da nossa lição, na parte da nossa lição, podemos ver isso. Que Deus, pelo contrário, Deus posta, Deus vê o Senhor não ser glorificado. Mas a partir do momento em que eu começo a fazer da minha criação o centro do meu tempo, da minha vida, eu me dedico mais a essas coisas do que a Deus, eu já estou sendo idólatra. E hoje nós vivemos, querido, uma idolatria também. Nós acusamos outros grupos religiosos de serem idólatras, mas nós cristãos evangélicos devemos ter cuidado com os ídolos do nosso coração. O que é ídolo? É aquilo que eu dou grandeza, aquilo que eu dou a glória, aquilo que eu dou o meu tempo, aquilo que eu dou o meu sentimento, aquilo que eu dou o meu entendimento. Quando isso começa a ocupar, muitas vezes pode ser o meu trabalho, pode ser o meu trabalho. Muitas vezes pode ser os bens materiais. Muitas vezes pode ser o sucesso, o meu curso, o meu carro. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. Pode ser o meu casamento, pode ser os meus filhos. Deus não é nada. Deus deu para você o carro, a casa, o trabalho, os concursos, diploma, a família, a esposa, os filhos. Deus nos deu isso. Mas isso não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Devemos honrar e glorificar e bendizer ao Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então não devemos estar atentos a isso. No primeiro tópico aqui diz, as imagens em Israel foi um problema. Quando Moisés subiu para o monte, ali foi passar 40 dias ali em cima. Quando ele voltou, Arão foi pressionado pelo povo a fazer, uma vez que Moisés não voltava, e começaram ali, querido, a persuadir Arão. E Arão, de fraco caráter, se deixou levar, e também porque não tinha um entendimento, não foi obediente, fez um bezerro de ouro. Isso é, reduziu a força de Yahvé a um animal. Animal de força, de poder. Então, comparou Deus a um animal. Então, isso serviu de exemplo para os demais. Quando Moisés desce, vê aquilo, pega as tábuas ali, joga no chão, e ali naquele contexto, queridos, ele exorta, ele confronta, e Deus desce juízo, Deus manda juízo,
naquela situação, e Arão depois se arrepende, reconhece, chora, lamenta, e isso foi falar que então nós devemos, uma coisa que nós devemos guardar o nosso coração, porque o nosso coração é corrupto, porque mesmo salvo por Cristo, mesmo vivendo, querido, obrigado meu querido, Deus abençoe, mesmo vivendo, meus amados, nos dias de hoje, na pessoa de Jesus, dentro das Escrituras, mas nós devemos vigiar o nosso coração. Sabe por quê, querido? Porque Cristo, quando morreu na cruz, Cristo, quando morreu e foi sepultado, nós também morremos para o mundo. Mas quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também com Cristo para uma nova vida. Mas apesar disso, querido, de Cristo ter quebrado, rompido o império, o poder do pecado, mas ainda somos pecadores. Ainda vivemos, ainda temos que lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia. Enquanto vivemos nesse mundo, nós temos que lutar, nós temos que vigiar o nosso coração, que é inclinado para essas coisas, que é inclinado para o ter, que é inclinado para o ver, se entusiasma com as coisas. O nosso coração é caído, então nós temos que ter cuidado com o pecado, mas ele nos assedia. Nós ainda temos problema com o pecado na nossa vida. Então, somente em Cristo, na nova vida em Cristo, que nós conseguimos, pela graça de Deus, viver uma vida que agrada a Deus. O povo de Israel, no Velho Testamento, teve muitos problemas. Como você faz uma leitura sistemática, uma leitura investigativa, uma leitura de instrução, de pesquisa, de conhecimento, de crescimento bíblico, querido, você vai se deparar com o livro do profeta Isaías, com o livro do profeta Jeremias, com o livro de Oséias, com o livro de Amós, do profeta Amós. Você vai ver, querido, que Deus vai combater a idolatria do povo. Eles adoraram a Baal, adoraram os deuses das nações, e foi o que mais Deus nos exortou. Você olha, você faz uma leitura no livro de Deuteronômio, e você vai ver as exortações de Deus para que eles tivessem o cuidado de não adorar os deuses das nações, no qual a terra que eles iriam possuir, que eles não adorassem os deuses daquelas nações, porque se eles não adorassem aqueles deuses, eles seriam abençoados, tivessem compromisso com Deus, honrassem a Deus nas suas festas religiosas. Eles não deveriam fazer aquilo como costume, não apenas como tradição e costume, mas com coração, com sentimento verdadeiro, que eles louvassem, engrandecessem e adorassem unicamente a Deus, que nos libertou, porque Deus se deu a conhecer, se revelou através das Escrituras, se revelou através da sua criação. O povo de Israel, o povo eleito do Velho Testamento, tinha todo o conhecimento e sabia, porque Deus não só falou, mas Deus manifestou a sua presença, a sua glória, os seus milagres, as suas intervenções. O povo viu, queridos, mas mesmo assim o povo, em muitos momentos históricos esse povo abandonou a Deus. A nação do norte, quando houve a guerra civil, dividiu a nação de Israel em duas nações, Judá e Israel, querido, a nação do norte foi levada para cativas dos assírios por causa da idolatria. Ao mesmo depois aconteceu com o reino do sul, Judá, que foi levado para o cativeiro babilônico por causa da idolatria. E a idolatria nos cega, a idolatria nos faz perder o entendimento, o correto das Escrituras. E se você não tem um entendimento correto das Escrituras, se você não tem um conhecimento correto de Deus, o seu culto, a sua adoração será imperfeita, será errada. Então, se você tem um conhecimento correto, um entendimento correto da Escritura, você só prestará o culto a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E também podemos ver isso, que Jeú também, já lá no livro de Reis, foi um instrumento usado, foi um homem usado para acabar com o domínio de crueldade, o reino mau, perverso, idólatra de Acabe e Jezabel. Ele foi um homem usado, usou as artimanhas lá, você vai ler o texto, e ali ele chama todos os adoradores de Baal, e ali naquele contexto ele mata, junto com aqueles que estavam com ele, mata todo aquela gente que estava ali adorando a Baal, e depois ele acaba com o poder, com o domínio daquela geração, da dinastia de Jezabel e Acabe. Mas depois, homem de Deus, que foi usado por Deus, depois o próprio Jeú
cai no pecado da idolatria. Podemos ver Gideão também. Gideão, da mesma forma, foi um instrumento de Deus, começou humilde. Quem era ele? A tribo de Benjamim, era das tribos. E depois que ele faz uma escola sacerdotal e começa a adorar. E isso, a Bíblia diz, fala que isso lhe serviu de laço. Um juiz, um libertador. Foi tremendamente usado por Deus. Tem uma experiência maravilhosa com Deus, mas depois, com o passar do tempo, não vigiou o seu coração e caiu no laço da idolatria. O seu coração cedeu, e isso ele foi até o fim da sua vida. E seus filhos depois, problema na sua família por causa do pecado da idolatria, uma adoração absurda. Então nós que somos crentes podemos começar bem e terminar mal. Podemos começar bem a carreira da vida cristã e terminar mal. Não é tanto que nós podemos ver que muitas pessoas que no passado tinham uma fé vibrante, viva, tinham uma comunhão com Deus, tinham um trabalho na igreja, era fervoroso, dinâmico, mas com o passar dos anos se acostumou com a fé, se acostumou com as coisas espirituais e foram perdendo o vigor espiritual, foram perdendo o desejo pelas coisas santas de Deus, começou a se render à sua família, começou a deixar de vigiar na sua casa, nos valores espirituais, e foram se cedendo às forças do mundo através da família, dos filhos, de trabalho, de amigos, e começou a ser preguiçoso, relaxado espiritualmente, e com o passar do tempo foi abandonando a fé. E hoje é lamentável saber e ver e ouvir testemunho, história de irmãos que outrora foram tremendamente usados por Deus, e hoje ele está vivendo uma fé medíocre, pobre, desanimado, fraco, até cometendo absurdos na sua caminhada, se rendendo, querido, a esses falsos profetas da televisão, fazendo esse tipo de crendices para poder estar diante de Deus. E ele sabe que no fundo aquilo tudo é idolatria, paganismo, imoralidade espiritual. Então, queridos, podemos ver isso, as imagens do cristianismo. Querido, podemos ver que também no cristianismo temos essa situação, quando Lutero ele rompe pela fé e levanta ali e declara suas 95 teses, queridos, na Catedral de Wittenberg. Então ali ele rompe com aquele laço da idolatria que havia no cristianismo católico. Os papas, as indulgências, as adorações dos santos, ele rompe, se revolta com tudo aquilo, ele tem nojo, ele protesta aquilo. Não há pena, eu não posso, eu não faço, mas nós temos que ter uma atitude de rejeitar aquilo tudo. Então Lutero rompe e Lutero sola fé. Fé só em Deus, fé só em Jesus. Ele é o único que deve receber a minha e a sua adoração. Só Cristo salva, só a graça de Deus justifica, glória só a Deus. Então Lutero teve coragem. Quando eu leio, quando eu ouço pregadores falando sobre a reforma, eu fico impressionado com a coragem, com a ousadia de Lutero. Lutero teve a mesma ousadia, a mesma coragem que Amós teve. Amós foi pregar no reino, ele era do reino do sul, o profeta Amós, e foi pregar no reino do norte. E ali ele fala coisas confrontativas, muita coragem. Então, ser pregador do Evangelho, ser um discípulo de Cristo, é ter coragem, é ter fé, uma fé viva, uma fé com conhecimento, a despeito das consequências. E Lutero teve essa coragem, essa ousadia, ele teve essa força vinda de Deus para romper. Da mesma forma, Calvino também diz a nossa lição. Da mesma forma, Calvino, o nosso reformador Calvino, ele também, em dado momento, ele foi bem enfático, ele falou, ele condenou, queridos, ele reprovou qualquer tipo de adoração a ídolos. Qualquer tipo, ele foi radical. Então, querido, nós cristãos da nova aliança, nós que estamos firmados em Cristo, temos que ter uma atitude radical contra o pecado, contra a idolatria. Nós devemos, acima de tudo, vigiar o nosso coração.
Será que eu estou colocando outras coisas acima de Deus? Então, querido, que a grandeza, que a glória que Deus nos traz, seja o motivo da minha adoração a Ele. Da minha adoração a Ele. Então nós devemos ter cuidado do nosso coração. E Calvino, ele foi bem enfático, indignando contra a idolatria. Calvino questionou seriamente os que adoravam imagem, quanto aos que fazem representações figuradas dos santos, de que lhe podem servir, senão de exemplo de pompa e ignomínia. E quem deseja seguir a esse exemplo merece chicote. Dá vergonha dizer, mas a verdade é que as prostitutas se enfeitam mais castas e modestamente que as imagens das virgens. Então Calvino, queridos, tem o ornamento de meretrizes. Então Calvino, queridos, ele combateu, ele foi bem claro, esse divisor de água da reforma protestante foi isso: não iremos servir aos deuses do paganismo, aos deuses pagãos, não iremos servir aos deuses criados, aos santos, nós não iremos fazer isso. Então Calvino foi enfático, e Calvino muitas vezes teve muitos problemas, porque ele era um homem comprometido com as escrituras, comprometido com a verdade. Muitas vezes, querido, nós temos medo de magoar as pessoas quando elas estão vivendo os seus pecados, amigos, parentes, esposa, filhos. Nós temos medo, aquela educação, aquele medo que nós temos de não falar isso, não falar aquilo, e esses homens não tiveram medo, foram homens corajosos, não foram brutos, muitas vezes foram até enfáticos, emocionalmente, tom de voz, mas esses homens, queridos, eles foram corajosos. Devemos olhar, subir no ombro desses homens e olhar a sociedade, a nossa cultura, a partir de como eles viram também as escrituras. E se você abrir exceção ou fizer concessão para o pecado, você vai pagar um preço alto no seu casamento, na sua família, na sua igreja e na sociedade. Devemos, mesmo que fiquemos sozinhos, não tem problema, mas se estamos sozinhos com Deus, somos mais do que vencedores. E querido, caminhando para o final, podemos ver também, Deus não gosta de imagens. Não. Aqui diz assim, o texto é bem claro: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe prestará conta. No início eu já fiz o panorama e eu falei sobre isso. Deus não é contra você fazer suas esculturas, Deus é contra quando lhe presta culpa a elas. Então, querido, caminhando, Deus nos ensina, Deus quer que nós entendamos isso, que glória, um coração puro, regenerado, ao olhar para as grandes obras de Deus, se admirará mais pelo seu Criador e pela sua sabedoria e inteligência. Então, a criação, o mundo criado, podemos ver que Deus também esculpiu, Deus fez toda essa beleza que podemos ver, mas no entanto, Deus não quer que adoremos isso, Deus quer que o adoremos unicamente. Devemos ter cuidado. Um coração crente reconhece que Deus é Criador, que Deus é o arquiteto de tudo isso. Então nós devemos glorificá-lo, bendizê-lo, render glória e graça pelo que Ele fez. Amém? O problema, Deus não tem qualquer problema com a arte em si, pois Ele mesmo é Criador da beleza. Contudo, Ele determinou de modo absoluto objetivo: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto. Além de termos claro no próprio mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Fica evidente que Deus está falando de idolatria e adoração. Deus não está falando de quaisquer imagem, mas das imagens destinadas à devoção, à adoração. Todas as religiões ao redor de Israel e do mundo faziam representação das suas entidades para prestarem culto, e Deus as abominava e proibia terminantemente. Ele não quer ser adorado como qualquer criatura que Ele mesmo tenha feito. Esse é o sentido do texto, como Paulo dialogou em Atenas. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Atos 17,
29. E concluindo, não é possível agradar a Deus e agradar a si mesmo. Não é possível. Não é possível agradar a Deus e ao dinheiro. Não. A Deus e às pessoas. Não. Eu agrado a Deus e Deus me usará para ser bênção na vida das pessoas. Terminando aqui a nossa conclusão, a adoração de imagem em Israel e no cristianismo ao longo dos milênios provocou muito desvio e apostasia, levando muitos à perdição, embora Deus seja o artífice máximo do universo e tenha compartilhado conosco o dom da arte e da representação. Devemos observar seus mandamentos para não extrapolarmos os seus critérios. Adorar a Deus implica em fé, crendo sem ver. Pela fé. Os antigos tiveram bom testemunho. Seja corajoso, sem ser grosseiro e ofensivo às pessoas, ao testemunhar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Ter testemunho de Jesus sempre é a melhor coisa a fazer. Seja conveniente e apropriado. Você será avaliado pela sua fidelidade e coragem. Cuide para que na sua adoração ocorra um espírito de verdade em louvor a Deus. Querido, a Bíblia que as pessoas irão ler, muitas vezes será a sua vida, o seu testemunho, a sua maneira de andar e de servir a Deus. Que Deus te abençoe e que te dê um bom domingo e que você desfrute de todo o conhecimento que a palavra de Deus nos dá acerca do próprio Deus que nós servimos. A Deus toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz.